Este domingo a gente comemorou Dia Mundial da Água, né? E nós estamos na Semana Mundial da Água. Vamos então iniciar esse evento, lembrando que a gente também está celebrando esse grande momento que é a inauguração da mudança de endereço da ZEAC. A ZEAC não muda de endereço somente, mas muda de atitude, né? Nesse momento em que a gente sai lá da Sacadura Cabral, onde estava a sede antiga, para estar aqui, próximo à nova sede. E não podia ser diferente, bem que ser um ambiente à altura do nosso prédio sede, que, modéstia à parte, é o mais bonito que tem aqui no centro, né? Eu queria chamar aqui os nossos diretores da ZEAC para se apresentar rapidamente aqui. Eu queria chamar os diretores. Vou passar aqui o microfone para cada um se apresentar rapidamente. Olá, pessoal. É um prazer aqui ver essa sede nova da ZEAC. Para a gente já está há tanto tempo, né, na ZEAC. Eu sou Humberto, diretor social, e estou muito feliz aqui reencontrando tantas pessoas que a gente às vezes nem vê no dia a dia da companhia. Exatamente. Está na nossa meta, né, desde que nós assumimos essa diretoria, né, pôr em linha, né, todo um processo de fortalecimento de novo da ZEAC. Sempre teve um papel importante no desenvolvimento da empresa, desde o seu início. E a distância da sede, que antes estava lá, ao lado do prédio da Sacadura Cabral, agora está aqui, né? Então, é importante ter esse espaço, mais do que um espaço de uma obra, né? Ter essa coisa de troca, né? Essa coisa lúdica e importante, onde pode reunir diversos técnicos, desde engenheiros, advogados, químicos, biólogos, para tocar uma atividade tão importante quanto o saneamento. E demonstrar o quanto é importante, né, a SEDAI pública, e especialmente em tempos de crise climática, de mais coisas. Estarmos prontos para qualquer momento difícil. Então, nós temos a massa crítica, né? Que somos nós, todos nós, funcionários do saneamento. Então, reforçando essa linha que essa diretoria entrou para reforçar a qualidade dos profissionais, demonstrar isso para a sociedade e para nós mesmos. Quando a gente não consegue internamente, a gente traz profissionais externos maravilhosos, onde há uma troca muito profunda e de alto nível. Nós aprendemos com eles e eles com a gente também, e é muito interessante essa troca. Além disso, o espaço dos engenheiros mais antigos, de 30, 40, 50 anos, com os mais novos, passando esse conhecimento que nós temos, né, dessa vivência. E aí a importância de uma empresa pública é que a gente consegue reter o conhecimento e repassar esse conhecimento. E também dos jovens passar conhecimento para os mais velhos. Isso é real e importante. Então fica assim essa minha mensagem. Então, vou dar sua sequência para ficar bem breve. Diretor financeiro, Helder Muniz. Moema, eu sou a diretora de comunicação. Sejam bem-vindos, uma boa tarde a todos e aproveitem o evento. Boa tarde, meu nome é Reinaldo Dutra, eu sou diretor adjunto. Boa tarde a todos. André Faria, diretor técnico, sejam todos bem-vindos e aproveite o evento. Boa tarde a todos, eu sou Yuri, diretor administrativo. Gostaria de agradecer a presença de todos e quem pudesse associar, quem não for associado ainda, por favor, se associe para deixar cada vez mais forte a ZEAC. Beleza? Obrigado. Eu queria agradecer ao CREA-RJ, que está patrocinando esse evento, né? Nós temos uma sinergia muito grande com o CREA, com a ABS, né? A gente, graças a Deus, o saneamento hoje, ele consegue ultrapassar os muros do nosso prédio, somente no passado a gente não tinha tanta sinergia quanto temos hoje. Hoje a gente vivemos um momento ímpar assim, com relação ao saneamento, porque temos representatividade na ABS, no CRA, no CREA, isso é muito bom. Então a gente agradece esse patrocínio, né, do CREA,
E também eu queria agradecer aqui, profundamente aqui, as pessoas que ajudaram aqui. Né? Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas o Araribóia que ajudou a gente, o Renan, o Lúcio, várias pessoas que ajudaram a gente aqui. A arquiteta que também ajudou a elaborar esse projeto. Quer levantar aí? Carol vai levantar ali. Ó. Essa é a arquiteta que idealizou o projeto. Isso é bacana para mostrar como que nós temos uma equipe de alto nível, né? Quando a gente começa a fazer isso dentro das estações, a população não vê, porque é interno. Quando a gente sai para um momento desse, o pessoal passa aqui e fica assim, caramba, o que é isso? É a SEDAI? É uma associação? Que bacana. Que legal, eu não sabia que a SEDAI tem uma associação, né? O pessoal da prefeitura que passa, o pessoal aqui do Boulevard. E a gente vem para mostrar que nós também temos um corpo técnico de excelência. Esse é o nosso objetivo. Tá bom? E aí, gente, agora a gente vai discursar com relação à Semana Mundial da Água. A gente vai trazer especialistas aqui. E lembrar, principalmente, que esse tema é muito importante, porque eu sempre falo isso, que 70% do nosso corpo é formado de água. E essa água que está dentro da gente, salvo aquele que compra água mineral, lá da Itaguandu, do Sistema Cari, do Sistema Ribeirão das Lajes, do Sistema Laranjal, que está dentro da gente. 70% de nós, da população dos 9 milhões de habitantes, é de água da SEDAI. E a gente tem um tema muito importante, que é a questão do recurso hídrico, da preservar. Então, esses 30% que sobra, que são células, a gente tem que ter também um pouco de responsabilidade para que a gente possa preservar os nossos recursos hídricos, porque a gente depende muito profundamente deles. E é por isso que a gente vai agora debater sobre esse tema, tá bom, gente? Vou passar a palavra para o Tiago, agradecer aqui aos diretores e bom evento para nós, tá bom? Bom, pessoal, boa tarde. Vou dar continuidade aqui. Primeiro dizer que é um prazer enorme estar junto a todos vocês e participando dessa associação que é maravilhosa, que tem um corpo técnico impressionante, tem uma força dentro dessa companhia e dentro do saneamento do Rio de Janeiro também, uma força impressionante. Eu quero já convidar as autoridades que farão parte dessa mesa. Quero convidar Alisson Marques, gerente de planejamento financeiro do CREA-RJ, e o CREA como patrocinador desse importante evento aqui. Alisson, por favor. Quero chamar Felipe Campelo, ele é diretor de sustentabilidade da SEDAI. Nosso diretor, Fio, por favor. À vontade, Fio. À vontade. Chamar Renato Espírito Santo, presidente da ABS RJ, ex-presidente SEDAI também, colaborador ASEAC. Quero chamar José Ricardo, diretor de saneamento e grande operação também da SEDAI, nossa companhia, nosso diretor. Também quero chamar Jorge Briar, ex-presidente SEDAI, por favor. E, por fim, Humberto Melo, diretor técnico de projetos da SEDAI, diretor da companhia também. Mais uma vez, obrigado a presença de todos vocês, é uma honra tê-los aqui, é um prazer novamente encontrar amigos aqui e os diretores dessa companhia. Eu quero começar com o Alisson Marques, ele é representante do CREA, que é a instituição que patrocina esse evento, e diretor da ABS, verdade, diretor da ABS, é verdade. E funcionário SEDAI, não é isso? E quero começar com o Alisson, para a gente já começar uma conversa. Quero perguntar a ele qual que é o papel, Alisson, do CREA-RJ no apoio das atividades de engenharia e de saneamento neste cenário de preocupação com a segurança hídrica, neste contexto, né, aproveitando este momento de comemoração da Semana Mundial da Água. Bom, boa tarde. Primeiro eu quero saudar aqui meus amigos, muitos amigos que eu encontro aqui nessa oportunidade de estar aqui perto da SEDAI e também fazer um registro, mandar um abraço do nosso presidente Miguel Fernandes, que se sente um sedaiano, né? Ele é um ex-sedaiano, está hoje lá conosco presidindo o CREA. E tivemos a oportunidade de poder apoiar esse evento aqui e me pediu que viesse aqui e mandasse um abraço para todos os grandes amigos que aqui se encontram
Então fica esse registro aí. Sobre esse apoio ao CREA, né? O Miguel é uma gestão nova lá no nosso conselho. Um dos movimentos que foi feito a partir da gestão dele é um patrocínio de fomento, e esse patrocínio é voltado para a gente discutir setores estratégicos, e o nosso setor de saneamento é importantíssimo para o nosso estado, para a nossa qualidade de vida, né? Acho que o Renato depois vai falar um pouco sobre alguns movimentos que a gente está fazendo junto ao Conselho, no sentido de ter a pauta de saneamento representada e legitimamente, né, por a pauta de setor de saneamento ser discutida lá. Lá é um setor que discute diversas engenharias, né? Então o setor de saneamento tem por obrigação ter seu espaço lá. Então hoje esse fundo, né, de patrocínio, ele pode ser, na medida em que os setores se interessarem por participar, podem se candidatar próximo ao... Pode falar mais alto, Luísa, para falar? Tá. Então, o que acontece? Eles podem se inscrever nesse edital de patrocínio e apresentar seus projetos para que você possa fomentar. Mas não é só o patrocínio em si, né? A pauta, ela precisa ser discutida com um viés transversal. A ABS faz isso muito bem, porque ela discute sobre as várias abordagens, as várias profissões que precisam colaborar para que o setor de saneamento chegue na população, a população que mais precisa. Então, isso por obrigação tem que trazer o engenheiro para essa conversa, porque muitas das ações de saneamento, elas passam por uma boa obra de engenharia, seja discutir as questões estruturantes, as grandes obras que a gente vai fazer, né, as estruturais ou as questões estruturantes, as grandes obras que a gente vai fazer, ou a gestão. O Dumont também falou do Conselho de Administração, como é uma pauta também. Eu acabo estando lá no Conselho de Administração, porque estou aqui representando o Conselho de Engenharia, mas falo como administrador. Então, é uma pauta que precisa ser discutida com os vários setores da sociedade. Eu tenho amigos aqui muito mais antigos do que eu, e eu entrei no setor, já estou, vamos dizer, uma faixa média de idade, eu entrei no setor, e a gente muitas das vezes, quando você dizia o que você fazia para a sociedade, você tinha que explicar muito bem, né? Você trabalhava no setor de saneamento, as pessoas, eu trabalho lá no setor de gestão comercial do saneamento, imprimindo conta, ou então fazendo leitura, trocando medidor, hidrômetros. As pessoas não sabiam muito o que é isso. Talvez dizer, eu trabalho lá na estação de tratamento de esgoto, tratamento de água, produzindo água que vai chegar na sua casa. As pessoas, isso chegava com... eles iam entender. Então a gente vem passando aí uma transformação do setor do saneamento. Nós, o Estado do Rio de Janeiro em especial, vivemos uma transição. A gente espera que essa transição reflita em boa qualidade de serviço para a população. Nós, profissionais, estamos nos adaptando, né? Cada um, de certa forma, entendendo essas transformações para que o Brasil está passando. E a gente espera que o setor alcance o seu nível de excelência com a universalização, quer dizer, levando água e o tratamento de esgoto. E nesses termos, o Conselho de Engenharia tem que participar, tem que apoiar, tem que trazer as discussões técnicas, as discussões de mais alto nível possível para o nosso setor. A segurança hídrica, como o Tiago falou, é um tema que preocupa a todos nós, seja do ponto de vista de qualidade da água para chegar para a nossa população, ou os eventos climáticos que podem interferir na vida da nossa população com situações extremas, como nossa região serrana, que enfrenta sempre situações de muita chuva, e essas chuvas se repetem. A gente tem palavras do nosso presidente Miguel participando de vários podcasts, falando sobre esses temas que nós aqui, os profissionais, sabemos muito bem, mas a população às vezes não entende que o lixo é saneamento, que a drenagem é saneamento, que o esgoto é saneamento, né? Então, e passa muito pela educação. Então, acho que o papel do CREA, né, um papel institucional, é de ajudar a discutir isso melhor, representar institucionalmente a categoria que ele representa, né? As engenharias e as agronomias de uma maneira geral, todas as geociências, na verdade, para fazer o correto termo. E é isso, está perto de vocês e fazer essa jornada aí, tá bom?
Alisson, obrigado. Muito boa a sua colocação. A gente está realmente muito feliz. Quando a ASEAC procurou, né, institucionalmente o CREA, nós tivemos uma receptividade incrível, como já era de se esperar, né, no apoio à obtenção do patrocínio para esse evento aqui. E aí ficou à vontade, né, conversei com o Luiz para sempre, né, ano que vem, no edital do ano que vem, a gente vai novamente, né, pleitear patrocínio, porque a ASEAC deseja crescer, não é isso, Luiz? Confirma? Cadê o Luiz? A ASEAC deseja, né? Então, edital 2027, a gente pleitearemos novamente patrocínio para atividades inúmeras aí que a ASEAC pretende fazer, cada vez mais próximo, né, do Sedaiano, dos nossos amigos. Eu quero já fazer uma pergunta ao diretor Humberto, exatamente sobre a importância da ASEAC. A ASEAC é uma instituição de 45 anos, não é isso, Humberto? E já participou de diversas fases, né, da história do saneamento e da história da SEDAI. A SEDAI tem 50 anos, né? E nesse contexto a ASEAC 45. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre ser associado de longa data, né, da ASEAC. Então, nesse cenário atual de saneamento da RJ, ano de eleição, como os técnicos da companhia, os associados da ASEAC e a instituição contribuem nesse cenário. Boa tarde para todos e todas. Primeiro eu quero agradecer ao convite do presidente da ASEAC, meu amigo Drummond, e todo o grupo, agradecer por ter falado aqui. Vou falar um pouco de ASEAC, um pouquinho. A ASEAC tem 45 anos, sempre foi uma associação que sempre brigou pela companhia, historicamente. Eu tenho 36 anos de ASEAC, historicamente conheço, vários presidentes que passaram, sempre brigaram pela companhia. E é importante isso, que a união de todos, dos engenheiros da companhia, em função da companhia de água e de esgoto. Muitas pessoas me perguntam na rua, a SEDAI acabou. Não, a SEDAI não acabou. A SEDAI continua forte, grande, como ela sempre foi. Então, houve a concessão, foi uma decisão, mas a gente está na frente para tentar essa companhia continuar viva do jeito que ela está. Só para informação de vocês aqui, que sou diretor de engenharia, nos próximos 3 anos, a SEDAI vai investir 3,5 bilhões de reais. Isso é um valor absurdamente saneamento no Brasil. Poucas empresas têm condição de investir isso. A SEDAI é uma delas. A concessão, com o dinheiro e recurso dos blocos que a gente recebe, a gente está conseguindo manter a empresa firme, investindo dinheiro. E a ASEAC é muito importante, porque a ASEAC pode fazer esse papel de saneamento, a parte toda de saneamento no Rio de Janeiro. Por que a ASEAC? Porque os engenheiros estão aqui. A parte pensante da companhia, do Estado de Saneamento, é importante isso, a SEDAI usar isso, ir para reuniões, para os congressos. A SEDAI está hoje, a gente não está participando de muitos congressos, a gente tem que participar. Quem é da Antigo, Breá da Antigo, Renato da Antigo, a gente é pioneiro em todos os congressos, todos os trabalhos. Vencedor de congresso era da SEDAI. Não é isso, Breá? Renato lembra disso. A gente era pioneiro no saneamento do Brasil. Vamos voltar a ser, junto com a ASEAC. Vamos fazer esse trabalho, Drummond. Vamos voltar a ser referência no saneamento do Brasil. A SEDAI tem esse poder para isso. Eu quero que todo mundo aqui que não está inscrito na ASEAC, vou pedir novamente, se inscreva na ASEAC. Dá força para a ASEAC, é força para a SEDAI, como sempre a SEDAI forte. Obrigado, pessoal. Deixa eu, então, aproveitar nessa defesa ou nessa fala positiva em relação a ASEAC como associação. Eu quero já perguntar ao engenheiro Jorge Briá. Ele é ex-presidente da nossa companhia e para que fale um pouquinho também para nós, você conhece a ASEAC, está na ASEAC também, é um associado há bastante tempo com a gente, o papel dos nossos colaboradores e o papel da ASEAC no saneamento no Rio de Janeiro. Bom, gente, boa tarde a todas e todos. Aí é um prazer estar aqui junto com vocês, o convite. Luiz Cláudio, muito obrigado. Diretoria, muito obrigado por convidar, para estar aqui presente na inauguração desse espaço, que é um belíssimo espaço, né? Um espaço de extremo bom gosto, por sinal. Parabéns para o arquiteto. Muito, muito bom mesmo. A ASEAC eu realmente já tenho muito tempo, né? Já vão lá 42 anos, então já é uma vida. Muita gente aqui não tem isso de idade. E a ASEAC sempre foi um polo de duas coisas extremamente importantes para o saneamento aqui do Rio de Janeiro. A primeira, por óbvio, e que agora
Essa diretoria mostra isso de forma muito clara e com muita qualidade, que é o aspecto técnico que a SEAC tem, o aspecto de trazer a vanguarda do saneamento, de, como disse Humberto, trazer trabalhos inéditos que foram apresentados em congressos e largamente premiados e reconhecidos, e a SEAC sempre cumprindo esse papel de vanguarda em relação ao saneamento. Eu fui 4 anos da ABS Nacional e via essa necessidade de proximidade com a SEAC para a gente poder unir as forças do saneamento no Brasil, mas em especial aqui no Rio de Janeiro. Não posso deixar de me furtar, Luiz Cláudio, pelo tempo que passei, já que fui diretor da SEAC, né, fui diretor técnico da SEAC, que hoje é bem representado pelo André, mas de uma pessoa que eu acompanhei a SEAC mesmo sendo diretor em diversos mandatos como acompanhante lá das reuniões, e vi durante muitos anos a força, a qualidade e o vigor que um engenheiro fez à frente da SEAC, que é o Flávio de Carvalho, que está ali. Queria salva de palmas para ele, porque sempre lutou pela SEAC, pela força da SEAC técnica, foi sempre um defensor da parte técnica da SEAC. E eu falo da parte técnica porque a SEAC tem outro viés, que foi o viés político. Foi o viés político que fez um companheiro nosso, que morreu num acidente horrível, que foi o Dari Mondego, que eu pude acompanhar várias vezes em reuniões, inclusive nas reuniões de mobilização que fizeram com que a SEDAI não fosse privatizada lá em 1998, 99, na época do Marcelo Alencar, a força com que a SEAC liderava os movimentos populares para evitar que a SEDAI fosse entregue. E vejo agora esse viés na SEAC de, apesar de extremamente técnica, também ter uma consciência, uma visão política de entender o momento que a gente está atravessando, o momento que a gente está do que está acontecendo. Humberto falou bem, a SEDAI tem recursos para poder fazer investimentos, mas a SEDAI está sob ataque. Isso aí não há dúvida para ninguém. A SEDAI está sob ataque das concessionárias que estão aí no Rio, do capital privado, não tem dúvida. Isso não é discurso sindical não, tá, gente? Isso é a pura realidade. É simplesmente não querer tapar o sol com a peneira, basta vocês verem o que está acontecendo aí de concessionários entrar na justiça contra a SEDAI, as dificuldades que a gente está enfrentando, e não é fácil, né? Eu sou ex-presidente da SEDAI, mas sou do Conselho de Administração, né? Sou ex-presidente só 4 anos, mas fui diretor 14 e sou do Conselho já 11. E no Conselho de Administração, posso dizer para vocês que existe agora, então, uma resistência muito grande, até antagônica, politicamente, de fazer com que a SEDAI permaneça viva. Não é uma tarefa simples, mas é uma tarefa de todos. Então, estarem todos associados à SEAC é uma forma de você trazer robustez para essa luta. É uma forma de mostrar que estão todos congregados com uma visão, que não é só técnica, é uma visão de resistência. É importante a gente estar aqui, a gente estar junto da SEAC. Então, Luiz, parabéns, corpo técnico e diretivo da SEAC, parabéns. Isso aqui aproxima a gente fisicamente do prédio, já que era complicado para a Bessa ir para lá, vai facilitar muitas interlocuções nossas que vão enriquecer para que a gente chegue mais à frente com a SEDAI viva e forte, como a gente deseja e como ela vai ser. Tá? Obrigado, gente. Bom, pessoal, quero direcionar, nesse momento, a pergunta ao presidente da ABS RJ, o engenheiro Renato Espírito Santo, também foi presidente da companhia. Queria que falasse um pouquinho sobre a engenharia como um pilar estratégico do saneamento. Novamente, a semana em que a gente pensa sobre segurança hídrica, se falasse um pouquinho sobre também o papel da ABS nesse cenário todo, fica à vontade, tá? Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. O meu agradecimento especial ao convite da SEAC. E eu digo isso em nome da diretoria, através do seu presidente, Luiz, que é nosso parceiro, nosso amigo. Cumprimentar os meus colegas aqui. Eu recebi
uma pergunta que me tirou o foco, porque eu estava pensando numa outra coisa completamente diferente. Eu não vou perder esse foco, não, eu vou nele. Mas, falando rapidamente sobre a engenharia como pilar, né? Eu diria o seguinte: quando você olha para o saneamento hoje, você vê o saneamento de uma forma muito mais ampla do que se via há 10, 20 anos, há décadas atrás. Quando falava de saneamento, era praticamente esgoto, água, não se falava em mais nada. Saneamento hoje é água, esgoto, drenagem, meio ambiente, resíduos, é uma gama grande, né? E cada dia parece um foco um pouquinho diferente. Em todas essas vertentes, você vê o engenheiro, basicamente, não como antes, que era praticamente um escritório. Hoje não. Hoje o engenheiro desenvolve projetos, verifica e acompanha novidades, todas na escala de progressão que aparece hoje com uma velocidade imensa. E isso faz com que a engenharia realmente seja muito importante no setor. Então, eu vejo a engenharia mais ou menos assim, com respeito a esse assunto específico do saneamento. Muito forte no processo, vital no processo, mas também carente de uma série de ajudas de outras profissões, de outras carreiras, de outros profissionais que são paralelos, que estão aí ao lado da engenharia. E aí eu vou pegar o gancho. Pegar o gancho do Luiz, por exemplo, que disse no início da parceria que a gente tem hoje no saneamento no estado do Rio de Janeiro, com o CREA, com a ABS, com a ASEAC, também com o CRA. Eu estou nessa linha, por isso que eu falei que tem outras carreiras, né? Mas eu estou nessa linha tentando fortalecer aqui o espírito da SEDAI. A necessidade, alguém comentou, das pessoas que são do quadro da SEDAI se associarem à ASEAC é fundamental. Isso é fundamental. A ASEAC tem que ser forte. É preciso que seja forte. Porque a ASEAC é o corpo, vamos assim dizer, técnico da SEDAI que está ao lado dela, mas que pode analisar aquilo que está certo, aquilo que não está certo, como está sendo conduzido, como não está sendo conduzido, de uma forma diferente. E não como a empresa se vê, como o governo vê a empresa. Então, esse paralelo eu acho que é muito importante que exista. E aí, eu acho que a gente, não só como a ASEAC, também tem que pensar que a ABS também é um braço desse processo. A ABS é uma entidade plural, como a ASEAC é, com diversas carreiras, com diversos profissionais de diversas áreas. E a gente procura fortalecer, talvez aí eu volte para a engenharia, a gente procura fortalecer a participação do engenheiro. Eu sou engenheiro de formação. A ABS tem o grande corpo dela, o percentual maior é de engenheiros de formação. A ASEAC tem, pelo seu contexto, pela sua origem, maior número de engenheiros. Então, o que a gente pensa que os engenheiros precisam ter? Precisam ter assento no CREA. Precisam ter assento para discutir as ações, para poder voltar aos pontos. Daí, o nosso interesse em criar. A gente pediu a vocês, o Luiz ajudou muito, o Tiago, a turma toda ajudou, na divulgação de um processo que nós estamos criando, que é o Instituto de Engenheiros. Por que Instituto de Engenheiros? Porque com o Instituto formado por engenheiros, nós podemos sentar lá no CREA. Exigir um espaço para sentar e discutir na plenária, votar. E nós não temos isso. A gente precisa ter. Esse fortalecimento é um fortalecimento que precisa ser visto de uma forma política. Mas não é uma política partidária. Nada a ver com isso. Mas uma política saudável, que faça com que nós tenhamos linhas de defesa e de ataque também, sempre no nosso setor. Então, eu só queria deixar essa mensagem, mais ou menos, para vocês, tentando, né, com a passagem que a gente já teve pela ASEAC, pela SEDAI, pela ABS e por outros setores, a experiência que a gente traz, a visão que a gente procura passar, é nesse sentido, de que a gente busque realmente um fortalecimento maior dessas associações que nós participamos, que a gente não pode vir para as associações só para festa. A gente tem que sentar para discutir os assuntos que são inerentes. Eu sou da época que eu era presidente da ASEAC, que a gente ia para as reuniões
discutir teto salarial, que naquela época cortaram, não sei se vocês conhecem a história, mas cortaram o salário, tinha que receber uma parte e deixar outra. Nessa época, a gente subia para o caminhão e ia para lá, com o pessoal do sindicato. Não era uma discussão, não era uma tomada de posição, simplesmente porque estava afetando o bolso, não. Porque era uma tomada de posição que os colegas exigiam e que a gente sentia que tinha que participar. Então, isso é só um detalhezinho, né? Mas tem outras posições que a gente precisa tomar. Os pagamentos mínimos de salário, o que a gente vê hoje aí, uma porção de gente sendo contratada como engenheiro, sem ser engenheiro, passa a ser analista, passa a ser isso, aquilo. Bom, uma porção de coisas que existem por aí que a gente vê e que eu acho que a gente tem que se fortalecer para poder brigar. Queria pegar o gancho, peguei o gancho. Obrigado. Obrigado, Renato. Eu vou também aproveitar parte da fala do Renato quando você falou sobre a engenharia ser encarada, ser entendida como o saneamento, vou usar a palavra saneamento, o saneamento entendido como uma coisa mais ampla do que há 15, 20 anos atrás. E aqui entra também a posição da SEDAI estratégica enquanto empresa de meio ambiente. Não é isso? Enquanto empresa de... Olha o que eu vou dizer. Empresa de florestas. Felipe Campelo talvez concorde comigo, né? Nós cumprimentei Felipe Campelo chegando agora, cumprimentei diretor José Ricardo, e aí comentei, olha, nosso evento aqui é carbono zero, não é isso, Luiz? É um evento que neutralizou as emissões de tudo que está acontecendo aqui. Era uma preocupação, né? O CREA, ao patrocinar o evento, se preocupa com isso também, solicita que o organizador do evento tenha essa preocupação, e nós tivemos essa preocupação. Claro, estamos amparados pelos viveiros da empresa. E aí você pode chamar a SEDAI como empresa de florestas, você pode chamar a SEDAI também como maior produtora de mudas de espécies nativas de Mata Atlântica desse país, né? Ou do estado do Rio de Janeiro. O Felipe vai saber, os diretores vão saber, diretores José Ricardo também vão saber dar essa informação. Então você pode chamar a SEDAI com esses nomes também que trazem esse contexto de uma empresa ambiental, não é isso? Sustentável, totalmente direcionada para os conceitos de ESG na prática, não um greenwashing, não é isso, Felipe Campelo? De fato, Phil, né? De fato a gente não tem um greenwashing na SEDAI, a gente tem a maior produtora de mudas de árvores nativas do nosso país dentro dessa companhia, né? Então o saneamento também é isso, né? Uma empresa que protege os seus mananciais, protege não só a mata ciliar ali, quando a gente lê no SNUC, no Sistema Nacional de Unidades de Conservações, quando a gente vê o mínimo que tem que ter de florestas ali ao redor, em volta do rio, mas não só a mata ciliar, mas a bacia, não é isso, Fio? Então eu quero direcionar a pergunta nesse momento para o diretor Felipe Campelo, diante desse cenário que a gente está conversando, e agora pensando um pouquinho, trazendo a ideia de escassez hídrica, né? Após falar essa preocupação da SEDAI com a bacia e com a vegetação da bacia, e pensando agora na ideia de escassez hídrica. Em alguns anos a gente fica como cidadãos, ou às vezes até como técnicos, a gente torce um pouquinho para chover, né? Como técnico, às vezes a gente é técnico, mas às vezes tomara que chova, aquela torcida. Mas nesse contexto, é claro, a SEDAI se planeja para ter uma série de medidas que protejam a nossa operação de riscos de escassez hídrica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, as ações preventivas que a SEDAI tem desenvolvido nesse sentido. Bom, primeiramente, boa tarde, Tiago, Luiz, obrigado pelo convite, André. No primeiro evento que eu e Zé, que a gente tinha acabado de chegar na SEDAI, lá da ABS, vocês passaram as perguntas antes para a gente, né? Eu acho que agora já é prova de fogo, agora a gente não faz mais isso não. Não é só com você não, Renato. Eles pegam a gente de surpresa e fazem a pergunta, e a gente tem que enrolar um pouco o pessoal enquanto você está pensando na resposta. Eu tentei fazer o preâmbulo, porque esse preâmbulo vale para o Fio, vale para o diretor José também. Estamos trazendo o preâmbulo da Então você já sabe sua pergunta, você vai ter mais tempo de pensar do que eu. Então, assim, sorte sua. Mas, primeiramente, boa tarde a todos.
Antes de começar a minha resposta em relação à escassez hídrica e tudo, é um prazer estar aqui no evento. Agradecer demais o convite. Mas mais do que prazer, assim, eu acho que a SEDAI, para quem é de fora, eu interagia já com a SEDAI por causa da questão do INE, então Humberto já conheço de longa data, a gente cada um de um lado da mesa, né? Mas sempre discutindo em muito alto nível. O Dudu, enfim, o pessoal todo que lida com o meio ambiente, a gente já discutia alguns processos lá. E eu sempre tive uma questão, Tiago, Drummond, as discussões com a SEDAI sempre foram de muito alto nível, de muito conhecimento técnico, de muita troca. E eu fico um pouco frustrado que a população só lembra da SEDAI quando falta água. Né? Então, assim, as matérias que saem são sempre falta d'água, o sistema Imunana vai parar para fazer reforma e tal. E a gente tem uma capacidade técnica dentro da SEDAI, uma produção científica e um corpo técnico que hoje eu tenho muito orgulho de pertencer a vocês e trabalhar com vocês e aprender com vocês. Tá? Então, assim, desses 5 meses foram momentos de muita aprendizagem, de muita troca de conhecimento, a gente trazendo um pouco da parte ambiental, mas também recebendo muito conhecimento, essa troca está sendo muito frutífera para a gente. E aí, falando sobre essa nova vertente que você está falando, também eu tenho que parabenizar a diretoria da SEDAI, que a nossa recém-criada diretoria de sustentabilidade tem apenas 2 meses, e vem na vanguarda das empresas públicas em relação a isso. A diretoria, junto com o presidente Balum, o diretor Humberto, o diretor Zé Ricardo, e dos demais diretores, eles começaram a pensar que a sustentabilidade ela não pode ser mais somente uma gerência, uma superintendência, ela tem que ser diretoria e ela tem que não só falar da parte ambiental, mas ela também tem que participar das decisões e rumos da empresa em relação à sustentabilidade, que é um tema tão importante hoje para toda a sociedade fluminense. Então, assim, congratulo a diretoria de ter tomado essa atitude e espero responder à altura, junto com a minha equipe, a essa missão de construção de uma diretoria do zero e chegar à definição de metas. A gente ainda está montando a equipe, se conhecendo, mas assim, todo mundo com muita força de vontade de querer de vencer e transformar a vida da população fluminense numa vida mais com uma qualidade de vida maior. E aí, falando um pouco sobre a questão ambiental, e aí mais fechando no tema da restauração florestal, eu acho que hoje no nosso programa Replantando Vida, a gente tem uma meta ousada, é a meta mais ousada de restauração de Mata Atlântica que tem no Brasil, de 30 mil hectares no corredor Tinguá-Bocaina, que é onde está presente os mananciais da bacia hidrográfica do Guandu, que eu não preciso falar aqui para vocês, né, qual a importância do sistema Guandu. E eu gostaria de deixar um recado aqui, assim, né? As pessoas perguntam assim, a SEDAI produz água? Eu sempre falo com muita humildade, a SEDAI capta água e trata a água, e faz isso muito bem feito, é considerada a água, a melhor água das Olimpíadas, de todas as histórias das Olimpíadas que começou essa medição. Então, eu sempre falo que é a água medalha de ouro, mas quem produz água não é a SEDAI. Quem produz água é a natureza. E a gente precisa cuidar da natureza, e a SEDAI partiu de forma pioneira para fazer esse programa aqui, Replantando Vida, que faz 25 anos agora, no dia 1º de maio. E a gente tem hoje 554 colaboradores, mais da metade trabalhando com restauração florestal. Ontem mesmo eu estava com eles em mente, fazendo uma restauração florestal, tentando explicar para a população da importância de você cuidar do manancial. São 517 mananciais importantes no estado para abastecimento humano. A maioria deles estão em unidade de conservação, então também não é só importante da gente restaurar o manancial, mas também conservar a área que está conservada, porque o manancial ele vai dar não só mais água, mas também água de maior qualidade. Então, por isso que é importante a gente restaurar desde a nascente até a captação, para diminuir o assoreamento, melhorar a quantidade, mas também melhorar a qualidade e diminuir os insumos químicos que a gente precisa colocar na nossa água, fazendo assim também outros benefícios que plantar floresta é importante, né? Microclima, entre outros. Obrigado, Fio. Muito bacana a sua fala. Eu quero direcionar nesse momento a pergunta, e vai ser a última dessa mesa redonda, para o diretor José Ricardo, que é diretor da Diretoria de Grande Operação, né, Saneamento e Grande Operação, e tem sob sua custódia ou sob sua responsabilidade a operação da maior estação
de água do mundo, né? Então é a diretoria que está no Guinness Book, não é verdade? Então é a diretoria da SEDAI que está no Guinness, não é isso? Está no livro dos recordes. Diretor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, seguindo na linha do que o diretor Felipe disse, seguindo na linha da proteção, né, da nossa captação, dos nossos mananciais. A SEDAI tem uma série de atividades que são, eu vou chamar de uma série de camadas de proteção hoje para ter uma boa água sendo produzida, né? Desde o momento que a gente olha para a Lagoa Grande, a Lagoa Pequena do Guandu, né? Aquele ambiente que eu vou chamar, que tem sido conhecido como Pantanal de Nova Iguaçu, não é isso? Então a SEDAI hoje tem uma série de camadas de proteção para realizar a captação daquela água naquele ambiente ali. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa preocupação que a SEDAI e a diretoria tem tido com a captação da água na Estação Guandu, especialmente. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria imensamente de agradecer o convite de estar aqui nessa inauguração da nova sede da associação. Confesso que quando cheguei à SEDAI, eu aqui com a responsabilidade, a mesma que o Fio, diferente dos nossos colegas que estão aqui à mesa, que são a história viva da SEDAI aqui, o Briá, o Humberto, o Renato, o Alisson também, que faz parte aqui do corpo técnico da SEDAI, chegamos aqui com um senso de grande responsabilidade do desafio que a gente encontraria pela frente. Então, quando o Drummond começou a falar comigo sobre a ZEAC, eu confesso que ainda não tinha entendido a grandiosidade do que era esse corpo associativo em prol da SEDAI, dos funcionários da SEDAI. Então, eu tive uma grata surpresa de ver que os funcionários da SEDAI estão aqui de maneira associada, buscando um fortalecimento institucional de uma companhia que fala da história do Rio de Janeiro, que é impossível, assim como o Drummond falou no início, 70% do nosso corpo é água, então a gente, durante toda a nossa história do estado do Rio de Janeiro, a SEDAI ainda, de alguma forma, veio contribuindo para que a população do estado do Rio de Janeiro pudesse consumir aquilo que é uma das coisas mais vitais para o ser humano, que é a água. Então, eu gostaria de parabenizar, inicialmente, a iniciativa, parabenizar os associados, convidar quem não está associado para que o faça, porque realmente é uma maneira de fortalecimento institucional da própria SEDAI, como o Briar disse. E indo um pouco aqui na pergunta, justamente estar à frente da DSG, da grande operação da SEDAI, que hoje acabou sendo pós-concessão o coração da SEDAI, a diretoria que acaba é o maior ativo da companhia, a produção e o tratamento de água, é muito importante para mim, profissionalmente falando, mas como um sistema completo da SEDAI é de uma grandiosidade tremenda. Não é só a DSG que produz a água, não estou sozinho à frente do Guandu, estou à frente do Guandu em colaboração com outras diretorias, como Humberto, a DTP, é uma diretoria que nos ajuda bastante. O Fio acaba também nos ajudando, porque, como ele disse, sem a mata, sem os mananciais estiverem produzindo água, não adianta de nada ter uma excelente maneira de produção de água, que a gente não vai ter resultado. Então, enxergar o sistema produtivo de água em cadeia, em bloco, é muito importante. E, nesse sentido, a gente vem enfrentando os desafios do dia a dia, porque, como todos sabemos, a nossa joia da coroa, que é o Guandu, a estação de tratamento do Guandu, é uma estação de tratamento ali da década de 70, então assim, a gente enfrenta os desafios do dia a dia. Esse ano está sendo um pouco agitado esses desafios, mas a gente tem trabalhado diuturnamente para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos e entregar uma água de qualidade para toda a população do estado do Rio de Janeiro. E de maneira para que a gente consiga fazer essa entrega, a gente tem cada vez mais tentado fazer uso da tecnologia no nosso sistema produtivo. A gente tem usado
métodos de inteligência artificial, métodos preditivos, que, como por exemplo, é o sistema de monitoramento da bacia do Guandu, o nosso sistema de monitoramento lá da bacia do Imunão Laranjal, que é muito importante para que, logo após esses eventos que a gente teve de Geosmina, o evento do Tolueno, então esse monitoramento foi muito importante para que a gente consiga, de maneira antecipada, entender a qualidade da água bruta que está chegando no nosso sistema, a gente consiga prever, para que a gente consiga fazer uma melhor solução de produção de água, a utilização mais racional e mais efetiva dos nossos produtos químicos que são empregados para que a gente faça o tratamento de água e que isso resulte em uma melhora de qualidade de vida e segurança hídrica para toda a população do estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que esses são os nossos desafios, é o que a gente tem buscado fazer dia a dia e gostaria de contar nesse dia a dia com todos os funcionários da SEDAI, principalmente os associados da ASEAC, para que a gente aqui, no âmbito associativo, discuta boas práticas, discuta soluções sustentáveis para o nosso sistema produtivo de água no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, diretor. Zé Ricardo. Eu quero agradecer mais uma vez a essa mesa aqui de autoridades e quero aproveitar a fala do Luiz. Ele disse que 70% do nosso corpo é água e ele está correto nisso, né? E ele disse para nós, deixa eu ver uma melhor posição aqui. Então, 70% de todo mundo que está aqui é água, não é isso? Então, 70% é SEDAI. Podia botar a roupa, né? Vestir todo mundo. 70%. Então, eu estou entendendo que o estado do Rio de Janeiro, 70% do estado do Rio de Janeiro é SEDAI também, não é isso? Porque a água também. Então, é isso. Essa comparação e essa ideia é muito interessante para a gente pensar a grandeza da companhia, a grandeza do trabalho que você, nós, todos juntos aqui realizamos. E a responsabilidade, sem dúvida. A gente tem o prazer também, a ASEAC tem o prazer de apresentar também hoje o primeiro livro, eu diria, não é isso, Luiz? É um livro técnico, é um livro que se debruça sobre o novo marco legal do saneamento, que vai fazer 6 anos, que foi promulgado lá naquele dia 15 de julho de 2020, faz 6 anos agora no próximo mês de julho. Então, técnicos, engenheiros, profissionais desta companhia, SEDAI, profissionais desta associação da ASEAC. Luiz é um dos autores, eu sou um dos autores, outros colegas que aqui estão, depois vocês vão ver o nome dos autores aqui. Entre os autores, a gente tem uma pós-doutora que está em Portugal também colaborando com a gente, profissionais da ABS, profissionais do CREA colaborando com a gente. Alisson Marques é um dos colaboradores também. Vocês vão ter o prazer de conhecer. Esse livro é uma versão prévia, tá? Ele não é a versão final, é uma versão de divulgação realmente. Então você vai ver aqui no finalzinho, você vai conhecer aqui o primeiro capítulo e um resumo de todos os outros capítulos, tá? Mas ele é uma versão prévia ainda, com a versão final sendo publicada para agosto, setembro, se Deus quiser, e teremos a honra e o prazer de mostrar a versão final desse livro também, que é uma vitória ASEAC, é uma vitória SEDAI também, é uma vitória do corpo técnico desta empresa. Luiz, você quer falar sobre o encontro técnico ISA? 28 de maio. Então, a gente também tem aqui a presença dos representantes da ISA, o Guilherme, o Juan. Gostaria de dar uma salva de palmas para eles, E no dia 28 de maio a gente vai estar fazendo o nosso encontro técnico, é o segundo encontro técnico. A ISA, que é uma instituição internacional de automação, focada no saneamento. A gente precisa muito de automatizar o nosso saneamento, né? Uma vez que nossas estações versam da década de 60, e a gente, obviamente, tem vindo a essa modernização, mas a gente precisa trazer esse conhecimento para o corpo técnico. Nossa massa de trabalhadores precisa cada vez mais estar se especializando, ainda mais com o advento da inteligência artificial, das novas tecnologias. É preciso a gente atualizar sempre. E a ASEAC vai cumprir esse papel de trazer isso para a gente, tá? Uma outra coisa que eu queria falar com relação aqui nessa mesa aqui, ó. A gente tem aqui o Alisson, SEDAI, Renato Espírito Santo, SEDAI também, porque do quadro, né, Briá, Humberto. E aí tem aqui no evento do Guandu, até o Fernando Arruda falou, rapaz, como eles são comprometidos. Eu mandei foto A gente virou à noite, viu, gente? De sábado para domingo,
lá no evento do Guandu, que a gente viu a noite escurecer e amanhecer. E os dois lá, ó, na lama. Então eu considero eles também como Sedaiano. Uma salva de palmas para os dois aí. E o nosso reconhecimento, nossas boas-vindas a eles também, né, gente? Então, uma salva de palmas mais uma vez. Lembrar, a gente tem também a ADV, Associação de Advogados, que também contribuiu, hoje são associados da ZEAC. Tem alguém da... Cadê o povo da ADV? Daniela, tá por aí. Daniela e Ayrton, tá ali. A gente tem também o Ari Girota, que veio prestigiado. Uma salva de palmas para o Ari. A Prece, gente, a Prece é nossa patrocinadora também. A gente divulga todas as iniciativas positivas da Prece. E aí eles também patrocinam a ASEAC, né? A gente tem ali o Pré-Vigente, que é uma nova aposentadoria. Nós, Sedaianos, temos o Prece. E qualquer um de nós, nossos filhos, nossos netos, parentes, podem se aderir, fazer adesão ao Pré-Vigente, tá bom? Agora, nesse exato momento, acho que acabou, né, o Tiago? Agora nós vamos, todos nós aqui, se dirigir ali, que tem 2 fitinhas para a gente inaugurar ali, simbolicamente, a sede da ZEAC. E, gente, essa casa aqui é nossa, tá? Para que a gente possa invadir aqui o Boulevard. SEDAI tem que vir invadir e mostrar para que veio. A SEDAI é uma empresa muito importante no cenário nacional e a gente precisa se mostrar. Quem não é visto não é lembrado, como o próprio Briá e Humberto falou. A gente tem que participar de congresso, mostrar o nosso potencial, tá bom, gente? Então, conclamo vocês para que a gente possa dar a nossa cara. Independente se é do quadro, se é terceirizado, a gente precisa alavancar o saneamento. Só mais uma historinha. Quando eu me formei em 2002, concurso da SEDAI para engenheiro. Eu já era engenheiro da SEDAI, eu era funcionário, mecânico de hidrômetros. Me formei engenheiro, eu falei com um colega assim, cara, vamos fazer concurso para a SEDAI, está aberto. Aí, rapaz, SEDAI, eu quero saber, vou cuidar de esgoto, vou cuidar de água, eu vou cuidar de petróleo, eu quero fazer para transportar petróleo. Aí ele fez o concurso para BR Distribuidora, e eu fiz para a SEDAI. Aí outro dia encontrei com ele, e aí? Não, eu fui demitido, cara. Virou Vibra e eu não estou mais no quadro da empresa. Pois é, cara, eu te chamei para ser engenheiro. E quem entra para a SEDAI sabe a grandiosidade, a importância que é a empresa, né? É isso que a gente precisa levar para fora da SEDAI, mostrar nas universidades. A professora Mônica está aqui, né, professora? Professora Mônica da UFRJ, Mônica Pena, salva de palmas para a professora Mônica. Eu conversei com a Micaela também, da ABS, do CREA. A Micaela é professora no Cefet e ela falou assim, eu dou aula de saneamento e eu vejo que meus alunos, eu preciso trabalhar isso, vamos trabalhar em saneamento. Ah, mas eu não gosto, eu não sei nem o que é o saneamento. É preciso, né, a gente mostrar que o saneamento é uma atividade nobre e linda, e a gente, quando trabalha com isso, parece cachaça, né? Depois a gente toma gosto, a gente começa a só falar disso, aí a esposa fica... Só fala de saneamento, você não fala de outra coisa? Enfim. Pessoal, então agora a gente vai ali, se direciona ali para inaugurar simbolicamente a sede. Não é isso, Tiago? Passar para você e vamos lá, pessoal.